Boa noite. Olha eu aqui de novo. Todos bem? Que maravilha. Hoje, na verdade, a gente vai ter uma aula bem diferente, bem gostosa, com uma dinâmica bem diferente. Vocês vão estar aqui divididos em... A gente vai dividir vocês aí em 5 grupos, por isso que já estão aí meio que no formatinho de meia-lua, né? Eu vou fazer uma pequena introdução e depois a gente vai fazer a nossa dinâmica. Bom, 15ª aula, dando seguimento aí a leis de Deus. Na semana passada vocês viram de uma forma geral, né? As leis de Deus, Paulo falou com vocês aqui. E hoje a gente vai tratar da lei que fala sobre trabalho e progresso, né? Por que nós estamos colocando as duas juntas? Porque o trabalho está diretamente relacionado ao nosso progresso, né? Ao nosso processo evolutivo. Então, nós vamos conversar um pouquinho, mas antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um combinado aqui. Como nós vamos conversar, discutir sobre este tema? O convite é que vocês façam isso a partir de um olhar do espírito. De um espírito que entende seu processo, que está num processo evolutivo, entendendo o porquê das nossas diferenças, a partir de uma análise de reencarnação, pegando todos esses conteúdos que a gente está vindo até agora, para a gente discutir depois uns temas, eu vou relembrar vocês. Então, um olhar agora, tanto na discussão quanto aquilo que a gente vai trazer, é o olhar do espírito e não do personagem. Olha o desafio. Olha o desafio. Porque é abrir a consciência de uma forma muito mais ampla do que simplesmente a gente está na nossa caixinha aqui enquanto encarnados. O que significa para o espírito o trabalho? O que significa para o espírito estar naquela posição, naquele lugar, exercendo aquele tipo de atividade, convivendo com aquelas pessoas? Então, o convite é esse, ok? Combinado? Pronto. Então, eu vou iniciar aqui. Vocês não estão ruinzinhos, não? Virem bem a cadeira. Está bem ruinzinho aí para vocês. Para a gente ver essa... Todos aqui me conhecem, né? Já tive aqui. Alguém não... Todos conhecem Roberto também? Pronto. Então, a gente vai estar aqui junto, amarrando aí esses conteúdos que a gente vai... Agora eu vou precisar de um outro microfone nesse primeiro momento e não vai precisar muito, tá? Vamos lá. Vamos primeiro aqui... Nada. Bom, o objetivo geral da aula de hoje é demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Está passando aqui, viu, já? Específicos, os objetivos, né? Demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Olha o olhar do espírito aí, ó. Olha o olhar do espírito aí. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Então, diversos tipos de trabalho em diversos lugares. Isso tem a ver com a pessoa que está ali, né? Com o seu processo. Mostrar que é inevitável o progresso e que é o único destino imutável que existe. Nós estamos aqui evoluindo, progredindo constantemente, né? Durante toda essa nossa vida aqui encarnados e a cada reencarnação. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento do espírito, né? De evolução, adquirindo cada vez mais conhecimentos e habilidades. Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade, destruindo o materialismo, e ele marcará época, né? Fica parecendo que é muito pretensioso, né? Mas se a gente parar para olhar para os princípios espíritas, né? O tripé onde ele se apoia, a gente vai entender que o espiritismo vai muito além de simplesmente uma religião. Ele vai, né, extrapola isso de uma forma que você não precisa ser espírita para que parte desses conceitos, né, desses princípios, a gente possa integrar na vida, né, na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Então, vamos lá.
Aí é uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Nessa hora aí a gente tem microfone e tem, né? Como é o trabalho para você? Quero que vocês pensem assim, reflitam, assim, sendo muito sincero com você mesmo. Como é o trabalho para você? Qual é a sua relação com o trabalho? Com o seu trabalho, com a sua profissão? Como é chegar, acordar segunda-feira de manhã, tá lá, tomar seu banho, se vestir, sabendo que você vai para o trabalho? Como é passar essa semana levantando, tendo essa rotina? Como é chegar assim, quinta-feira, já com gostinho de final de semana? Chegou sexta-feira. Como é isso para você? Já parou para pensar? Como você se sente em relação a isso? Alguém, por favor, me fala assim. Agora. Ninguém quer falar sobre o trabalho? Boa noite. Boa noite. Na verdade, é se sentir pertencente ao processo todo, né? Você fazer parte de alguma coisa, ser útil, tá? Viver, na verdade é viver, faz parte de viver tudo isso. Independente de ser um trabalho em casa, de ser em uma empresa, independente, é estar em progresso, de fato, né? E além de ter um mecanismo, né, de aprendizado. Você sai de sua casa, você faz seus trabalhos em casa, beleza. Chega um momento que você vai trabalhar com outras pessoas, conhecer, aprender mais, né? O próprio processo de viver. Faz parte. Então, faz parte para nos sentirmos úteis, né? Para impulsionar o progresso. Você falou várias coisas, para a educação, não é isso? Ela foi falando vários itenzinhos, né? Do que ela vê como trabalho. Tudo. Quem mais aqui? Agora eu quero que vocês vão mais profundo. Como é essa profissão para você hoje? Trabalho. Como você se sente nesse trabalho? Também é importante. Para mim é pura alegria, assim. É dedicação total. Eu estou sempre estudando, sempre aprendendo, sempre falta mais. É uma paixão pelo que eu faço, assim. Tá, meu marido aí que não deixa você mentir, né? Que não me deixa mentir. Adoro. E eu acho que é um propósito de vida mesmo, assim. Então você sente que o seu trabalho tem a ver com o seu propósito de vida. Propósito do espírito, né? É você que movimenta, né? Então o trabalho para ela é uma alegria. É muito bom quando a gente faz isso. Tem um ditado que diz que faça aquilo que você gosta, que você não vai ter que trabalhar um dia da sua vida, né? Porque você está fazendo isso com prazer. Eu guardei essa frase de Delfim Neto, né? Quando você encontra o trabalho lhe encontra, você vai dizer que nunca trabalhou. Casou direitinho comigo. Que maravilha. Que mais? Boa noite. Boa noite, eu já fui mais feliz no meu trabalho, né? Eu acho que o que ela falou é o que é importante, assim, a gente se sentir dentro de um grupo, assim, fazendo a diferença com um propósito, como ela disse, mas como posso te dizer, meu trabalho é julgar, né? E aí, no começo eu me sentia mais que eu estava fazendo a justiça mesmo e tal, mas depois que você vê como é o sistema, como é tudo, você fica mais, é como se fosse assim, não dá para fazer, eu consigo fazer o máximo que eu posso dentro da minha... Às vezes peço, fico rezando poxa, se eu não tiver percebido bem isso de condenar ou absolver alguém, eu peço para que na hora do julgamento lá, os outros revisores e tal, mudem o voto, porque às vezes isso acontece, eu fico, sabe quando você está na dúvida de faz uma coisa, mas você cumpre ordens, se a pessoa fala, não, eu quero que você faça assim, eu tenho que fazer, né? Mas aí eu fico pensando e rezando e pedindo, poxa, 2 vezes já aconteceu de mudarem e botarem o que eu queria fazer no primeiro momento, mas como eu não mando, eu tive que fazer do outro jeito. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que não é só o trabalhar, como ela citou assim, quem está em casa, uma dona de casa e tal, tudo é o trabalho, mesmo que a gente ache que não seja, qualquer coisa que a gente faça para o bem comum, estou assim, viajando muito filosoficamente, mas acho que qualquer coisa que a gente faça, despreenda nosso esforço, já é trabalho.
Mesmo que a gente ache que não seja. Até fazer o bem a outra pessoa é um trabalho. Não é aquele trabalho de escrever, pensar e tal. Perfeito, mas é um trabalho. Perfeito. A gente vai discutir isso aqui. O que é trabalho, de fato? Também, mas é legal você trazer, porque é bem isso. O que é, né? Oi? Eu vou mentir, que eu ia... Não, eu tô falando sério. Porque quem nasce já é herdeiro e tal, deve pensar que... Será? Eu ia inventar outras coisas pra fazer. Será? Eu faço A gente vai conversar depois e entender que os desafios de ter muito e ter pouco são muito similares, viu? A gente se engana. Muitas vezes parece que é muito fácil e não é. Vamos lá. Então, só para a gente descontrair um pouquinho... Aí, ó. Chegou segunda-feira, a animação do bichinho. Olha, quem é que fica assim? Tem alguém que fica assim? Hein? Aquele ali é na sexta, né? Exatamente. E tem o sextor, né? Ai, Rodrigo, não faz isso comigo. Rodrigo. Né? Então, com essa relação, né? Quem é que consegue ficar assim alegre na segunda-feira? E do outro jeito, que poxa, eu vou ter o final de semana. É para a gente pensar, né? Analise, porque isso diz muito da relação que eu tenho com o meu trabalho agora. Mas há estudos que vão ter 3 dias de final de semana, né? Já tem uns países. Não, mas não é se ter 1, 2, podia até ter 5, eu ia adorar também 5. Mas é como você se sente diante do trabalho. Obrigada, meu bem. Tá bom? Então, só para dar a gente continuidade, vamos entender um pouquinho essa relação do trabalho que a gente tem, puxando um pouquinho da história. Então, vamos pegar a etimologia da palavra trabalho. Ela vem de um instrumento de tortura chamado tripalho. Olha que interessante, né? A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino. Rodrigo, eu vou ficar piscando aqui. Tripalho, denominação de instrumento de tortura romano, formado por 3 paus, palio. Deste modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalho. Olha como a gente traz as coisas, às vezes não sabe nem de onde vem. Né? Olha que mais interessante ainda. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres, que não podiam pagar impostos. E assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Então, olha outra relação que a gente tem, né? De uma segregação social a partir, né? Então, se eu sou rico, se eu tenho posse, se eu estou na nobreza, eu não vou ser nunca torturado no tripalho, né? Então, eu achei muito interessante para a gente parar para pensar um pouquinho. Se a gente for pensar piamente, quem menos trabalha é quem mais ganha. Só um minutinho, gente. Olha, vamos usar o microfone. Tem gente de mão levantada aqui, querendo, e não está indo porque está acompanhando o ritmo da aula. Porque tem outras pessoas com a mão levantada esperando falar. Tá bom? Não sei se é exatamente assim, porque eu não conheço todos os casos de pessoas que ganham bem. Não acho que necessariamente é nessa ordem, né? Pode até ter também. E, culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Olha que maravilha. Primeiro é uma tortura, depois é pecado, depois é... Pense aí. Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. E aí vamos lá, né? Mas, na realidade, pegando a física, né, essa grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Então, você tem trabalho é igual a força versus deslocamento. Então, trabalho é tudo que gera movimento. E tudo no universo tem movimento. Né? Nós trabalhamos, aqui a gente está falando aqui das nossas profissões, nosso trabalho muitas vezes laboral, o nosso trabalho criativo, o nosso trabalho espiritual. Né? Mas existe também a natureza, tudo na natureza trabalha. As plantas, os animais, né? Tudo trabalha, porque gera movimento, certo? Né? Então, dicionário é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada.
e um conjunto, ou então, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, nós temos diversas formas. Se trabalho é movimento, nós temos diversas formas de trabalho, né? Inclusive a atividade criativa, né? A atividade intelectual, porque muitas vezes tudo aquilo que é realizado passa primeiro pelo intelecto, para depois ele ser realizado, ser produzido. Então, tudo é trabalho, ok? Rapidamente, para a gente entender aqui essa relação nossa com o trabalho, lá nos primórdios, né, do homem primitivo, não existia uma sociedade estruturada, né? Nós éramos nômades, né? Inicialmente, coletores. Então, nós vivíamos daquilo que a natureza oferecia. Então, a gente ia lá, tirava uma raiz, colhia uma fruta, caçava um animal, né? Não se estabelecia em cidades, não construía, nós só morava numa caverna, vivia aquilo e ia se deslocando de acordo com os recursos. Quando iam exterminando os recursos, nós íamos buscando outros lugares, né? Então, a nossa relação de trabalho era muito diferente, né? Inclusive, tecnologicamente, tinha lá uma lancinha feita com uma pontinha de pedra para caçar. Então, olha só, uma sociedade extremamente... Nem era uma sociedade, grupos, né? Nômades que andavam, que viviam da coleta, né? Com uma tecnologia muito rudimentar, não nenhuma tecnologia. Então, a nossa relação do trabalho era essa coisa compartilhada mesmo, vamos à caça, né? Então, essa é a relação inicial nossa com o trabalho, né? Com esses métodos bem rudimentares. Aí chega um momento em que deixamos de ser coletores, né? E passamos a nos estabelecer em grupos, né? A população aumentou, as necessidades mudaram, o homem passou a cultivar seus alimentos, a criar seus animais, começou a construir suas moradias, né? E nasce aí o iniciozinho do que seriam, né, as nossas cidades, né? Então, já existe uma organização social, né? Esse período é um período neolítico, né, que é chamado da Revolução Neolítica, que vai, acho que é em 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Claro que isso não é uma coisa rápida que foi indo. A tecnologia foi melhorando, daí já usou osso para, né, para poder fazer suas ferramentas. Depois, mais tarde, já surgiu algo como a cerâmica. Então, as pessoas já tinham atividades dentro da cidade, né, que era quem era responsável por plantar, criar os animais, cozinhar. Existia já a figura da pessoa religiosa que estruturava aquela população ali, né, como se fossem os pajés, né, que estão ali organizando aquela estrutura de cidade. Então, começa uma divisão de trabalho mais ordenada. Observe que, à medida que a sociedade vai evoluindo, crescendo, aprendendo e se equipando, a relação do trabalho também vai mudando. Bom, esse período da Revolução Neolítica, na realidade, ele marca uma mudança muito significativa para nós, né? Porque isso é que vai dar origem às cidades depois, né? Com uma organização social mais complexa, com atividades mais elaboradas, surgindo também a necessidade de atividades administrativas e que fazem as leis, porque a gente precisa de leis, precisa ordenar. Estamos num estágio evolutivo que precisamos dizer, olha, não mate, se você matar, você vai preso, né? Não roube, a gente ainda está nesse processo. Então, houve essa necessidade, né? Cresce o número de serviços, claro, uma cidade mais estruturada, além da parte administrativa, já vem um comércio, né? Fabricação de roupas, né? Tantas outras coisas de uma forma mais intensa. O homem daí, né, a gente passa por a primeira e a segunda revolução industriais, onde você tem a automação dos processos. Isso demanda uma mão de obra diferenciada, aquilo que antes era apenas uma manufatura,
né? Fabricação de pequenas famílias que produziam, por exemplo, o vestuário, pequenas famílias que produziam os utensílios, né? E passa a um processo industrial automatizado, que inclusive exigia uma demanda de mão de obra muito grande na época. Né? Tanto a gente teve até um êxodo rural muito grande, e isso trouxe uma série de problemas depois, né, de estrutura da cidade mesmo. Mas aí você já tinha máquinas para fazer produção em série, você tinha os meios de comunicação muito mais, né, evoluídos, né? Um telégrafo, né? Aí vem a imprensa, máquina a vapor, né? Então o deslocamento, tudo fica de, né? Novos serviços, novas atividades, né? Também foram se ampliando a partir da Revolução Industrial. O que é interessante a gente entender que justamente o trabalho tem uma relação direta com o desenvolvimento da sociedade, sua tecnologia e seu momento evolutivo. Então, esse trabalho, isso vai mostrando o quanto esse trabalho, a partir do desenvolvimento humano, dos espíritos que estão ali encarnando, né? Encarnando, desencarnando, reencarnando, não, vão crescendo dessas novas tecnologias, nessa nova forma de viver, e isso é que vai promovendo o nosso progresso, a nossa evolução, aumentando o nosso conhecimento, a nossa complexidade. Então, essa é a relação do trabalho que a gente entender enquanto espírito, a nossa trajetória evolutiva, né, o quanto esse trabalho é importante para o espírito. Né, não só para o crescimento tecnológico, não só para intelectualmente evoluir, mas também nas nossas relações. Né, porque a gente se relaciona muito no trabalho. Nós temos muitos desafios nos nossos ambientes profissionais. Relação com o outro, as dificuldades que a gente vai ter, como a gente vai lidar com isso, né? E a gente chega aí nós estamos aí na era da revolução tecnológica, né? Seres analógicos como eu, por exemplo, que tiveram que passar por essa transição loucamente, está correndo até hoje, né? Para dar conta disso. Hoje, o que vale conhecimento. Conhecimento é tudo. Olha os valores, né? O que antes era braçal, era força, e a gente passa aí, ó, conhecimento, a inteligência, gestão, a importância da gestão hoje, né, nas empresas, de uma forma geral, planejamento, informação. Informação é uma moeda de troca e tanto hoje. Né? Informação. Pronto. Era só para a gente dar essa introdução rápida aí, até porque se a gente for falar nisso é bem mais profundo, né? Esse passeio, para a gente fazer agora uma atividadezinha em grupo. Nós vamos trazer 5 temas. Né? A gente vai dividir em 5 grupos. O primeiro grupo vai ter essas 2 questõezinhas para discutir. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Eu gosto dessa parte, explique, né? Porque eu lembro da escola, né? O professor dizia sim ou não. Aí você, sim, justifique, né? Explique. Aí todo mundo não sabia, né? Então, não é no chute, né, gente? Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural, na sua opinião, porque o trabalho é imposto ao homem. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Grupo 3. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Do ponto de vista espiritual. Abra o olhar do espírito, viu? Deixa do personagem ali no cantinho. Grupo 4. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho? Vamos voltar de novo àquela perguntinha. Né? Porque tirando assim, quem se manifestou, eu não senti muito assim, o pessoal meio quietinho, olhando. Como é que será isso mesmo? Será que eu gosto do que eu faço? Será que isso vai de encontro ao propósito do espírito que eu sou? Vocação versus financeiro. E as necessidades do espírito versus as necessidades da matéria.
Até onde o trabalho que realizamos hoje tem a ver com essas duas questões aí, vocação versus financeiro, necessidades do espírito e necessidades da matéria. Tá certo? Então, assim, todo mundo em silêncio, para poder ouvir os colegas. A gente vai começar aí com o grupo 1. Os 2 representantes do grupo 1 aqui na frente, por favor. Não. Ó, a gente vai procurar ser sucinto, rapidinho, para dar tempo de todo mundo falar, tá bom? Boa noite. A primeira pergunta foi: o que você entende por trabalho, principalmente no âmbito espiritual? E a discussão na equipe levou ao seguinte pensamento, né? O trabalho é uma oportunidade de desenvolvimento na medida em que podemos, ou possamos, ou passamos, né, a atender às necessidades do próximo. O que isso significa? Passa a ser um movimento de deslocar o foco das necessidades de você mesmo para atender às necessidades do próximo, mudando assim o que já foi dito aqui em outra aula, o nosso padrão vibratório. Deixamos de vibrar naquelas frequências mais de medo, de ódio, de ressentimento, para frequências mais de solidariedade, amor ao próximo. Então, o trabalho seria essa oportunidade. Boa noite, Ícaro. A gente acabou discutindo sobre esse item, a questão da comunicação que você tem ali com qualquer pessoa no seu âmbito de trabalho, né? Você está trabalhando como advogado, como arquiteto, como engenheiro, com diversas profissões que você acaba tendo contato com outras pessoas, que além de você ter o trabalho físico ali do que você faz, do que sua profissão representa, você está tendo contato com outras pessoas e que isso acaba tendo a ação espiritual ali também naqueles contatos, né? Naquela comunicação, no dia a dia, no bom dia que você dá, ou você ouvir uma pessoa, até quando a pessoa chega ali para você, já chega descarregando algum problema, ali você já está ajudando também, de certa forma, nesse trabalho, e espiritualmente também você acaba auxiliando essas pessoas. A segunda pergunta foi: será que podemos entender trabalho apenas do ponto material? E segundo Tânia, explica, né? Então não valia só sim ou não. Então foi não podemos entender trabalho apenas do ponto material. Por meio da interação social que o desempenho das nossas atividades laborais proporciona, nós sofremos um processo educativo de trocas de experiências, que pode nos levar a um aprimoramento dos nossos conceitos morais e éticos. Então, nosso pensamento, assim, a nossa equipe chegou a esse alinhamento do que o trabalho, do que podemos entender trabalho. Será que podemos entender trabalho apenas não do ponto material, e explicando por que não é apenas resumido ao aspecto material? Nada Pronto, mais a declarar. Ó, Tânia, eu achei que depois do trabalho na sala a gente teria um intervalo, voltaria, e só depois apresentaria os trabalhos, né? Ah, tá certo. Obrigada, Alex. Parabéns, né, gente? Vamos bater palmas. Olha, os colegas. Legal essa perspectiva deles estarem trazendo não apenas o trabalho profissional, mas também a questão do trabalho em si, né? Mas o quanto esse trabalho também nos proporciona relações com pessoas, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho isso. Parabéns, é bem isso. Trabalho é tudo que gera movimento, é tudo que gera conhecimento, é tudo que gera aprendizado, tudo que, né? Tudo isso é trabalho. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, né? A pergunta é: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E é bem interessante pensar, porque quantas vezes nós estamos nos rasgando de trabalhar para adquirir mais coisas. Eu tenho um carro zero hoje, eu quero trocar meu carro zero amanhã, e não chegou um modelo novo, eu estou com um iPhone agora, mas saiu o último modelo, eu quero, a roupa, a moda, tudo que nos é o incentivo que existe, né, de um consumismo absurdo. Então, muitas vezes, a gente trabalha muito mais
não pela necessidade apenas do trabalho, porque isso é necessário. Nada contra, eu também gosto. Estava falando para o pessoal, eu não gosto de dinheiro, não, eu gosto de ter dinheiro, eu gosto de ganhar com o meu trabalho, eu poder fazer minha viagem, eu poder ter minha casa, ter meu carro, né? Não tem nada de errado com isso, gente. A gente vive na matéria, a gente precisa dessas coisas, faz parte, né? O que ele coloca aqui, o quanto, às vezes, o trabalho se torna exaustivo, não por uma necessidade apenas, mas para satisfazer coisas que são, né, que vão além da necessidade. Ele traz isso, eu achei bem legal. Viu, Tânia? E às vezes a gente tem exemplos, por exemplo, de grandes empresários dentro do Brasil que viveram uma vida inteira trabalharam e esqueceram de viver, né? Hermínio de Moraes foi um grande exemplo desse. Ele fala, inclusive comenta. Eu ia falar uma coisa que me perguntam. Peraí, que daqui a um pouco eu volto. 675. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Que foi uma pergunta. Eles disseram que não, né? E deram 2 exemplos ali. Eu tenho o trabalho do ponto de vista material e tem também dessas relações sociais, né? Desse aprendizado que a gente tem. Mas vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Né? Então, aqui ele já vai avisando a gente. Quem acha que vai desencarnar e não vai trabalhar, está enganado. O espírito continua trabalhando, né? Outros tipos de trabalho, alguns muito similares, né? Outros um pouquinho diferentes, mas a gente continua trabalhando, viu, gente? Por quê? Porque trabalho é progresso. Tipos de trabalho: material, né? Visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas da criatura, do ser aqui, do espírito encarnado, né? Eu preciso comer, né? Essas coisas todas. O meu trabalho me oferta isso. Condições de viver, né? Moral: todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos, e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Você tem muitas pessoas imbuídas nisso, né? De trazer uma qualidade de consciência, trazer, né, uma qualidade de ser humano, de desenvolver, né, buscar esse desenvolvimento pessoal. Isso é trabalho também. Não é só um manual ali, né? Só intelectual. Espiritual, feita através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. E a gente tem muito isso, por exemplo, no centro espírita, e não só no centro espírita, em outros lugares, né, que tem essa conexão espiritual. Mas a gente tem um passe, trabalho, né, as salas de obsessão, os palestrantes que estão aqui. Tudo isso é um trabalho espiritual. A gente está aqui, né, nossa equipe vem para cá. E como ele disse, a gente não vem em busca de remuneração. Os facilitadores, né? Também, né? Os facilitadores também, tá? Os facilitadores. A gente está aqui em busca de outra coisa, né? A nossa remuneração é uma outra moeda completamente diferente e é um trabalho que é um trabalho espiritual, né? Ninguém aqui está visando, quando está aqui conversando, visando o material, né? A gente está visando o quê? Isso, interagir, né? A gente trocar ideias. Por quê? Porque a gente quer o quê? Ampliar a nossa visão, não é isso? Então, aí alguns tipos de trabalho. Será que tem trabalho no plano espiritual? Acabei de dar spoiler, né? Tem trabalho, gente. E tem muita coisa interessante para a gente fazer. Vamos lá. Aqui são as imagens aí do livro Nosso Lar e missionários do livro, do filme, né? Nosso Lar, né? Quem já viu aí? Nosso Lar. Vocês viram que eles tinham várias atividades lá, né? É uma cidade socorrista, mas tinham várias atividades, né? Tinha uma vida social, né? E algumas imagens aí de missionários da luz aí, falando aí da reencarnação, acho que certo de Segismundo. Bom, e o trabalho no plano espiritual? A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física. Ou seja, reencarnarem de novo com um novo corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Da mesma forma que a gente reencarna e se atualiza aqui, aprende aqui, vive, experiencia aqui, se relaciona aqui, a gente faz isso também no plano espiritual.
né? A gente também se atualiza lá para a gente voltar um pouquinho melhor, né, gente? Quando a gente desencarna, a gente está aí num determinado patamar. Quando a gente vai lá também, a gente continua ali aprendendo, crescendo. Quando a gente já volta uma versãozinha melhorada, né? Escolas, ó, várias atividades, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção e conhecimento e ensino. E quando a gente viu vida espiritual, a gente viu que existem várias cidades espirituais com várias funções, né? E os espíritos que se afinizam com aquilo também, né? Pode falar, ali, Roberto. Aqui. Ô, Tânia. Oi. No mundo material, a gente criou, para quantificar o valor do nosso esforço, o dinheiro. No mundo espiritual, o que é que funcionaria para quantificar a nossa atividade desempenhada? Pergunta boa, né? Se eu ganho dinheiro lá, ganho bônus horas, já falaram alguma coisa assim. É engraçado que no ciclo 5, a gente passa por a gente tem várias mediúnicas experimentais a cada 5 aulas, onde a gente tem contato exatamente com o mundo espiritual, perguntando como é a vida. E é muito interessante que a gente percebe que cada cidade traz uma forma. Então, por exemplo, relacionados ao dinheiro, eu vi comunicações que traziam que era na base da troca. Eu tenho isso, né, o produto lá que é utilizado lá, eu preciso disso, eu vou e pego, o outro vai e pega. Então, existe uma troca das produções, não existe uma moeda. Mas também já vi espíritos dizerem que tem dinheiro. O que diferencia isso? Eu já vi espíritos falando, por exemplo, da alimentação. Tem espírito que está comendo pizza. Eu falei, pizza? Tem uns que estão vivendo de prana, né, vivendo do fluido cósmico universal, e tem aquele que está comendo cereal. O que diferencia isso? Já pararam para pensar? Exatamente. Oi. Eu sei que não tem a ver com esse momento aqui agora, mas sobre o que você falou aí, mas será que essas comunicações que falam sobre de comer pizza, de comer algumas coisas, não seja mais comunicação de um espírito que esteja falando mais, não de forma séria? Não, pode até ter, mas que existem espíritos que estão ainda ligados de tal forma à matéria, à densidade da matéria, que eles plasmam. Claro que não é uma pizza, mas na mente dele é uma pizza, ele está comendo uma pizza, entendeu? Tem a ver com o nível evolutivo mesmo, e dessa proximidade, quanto mais apego. Então, vai ter cidade que vai ter dinheiro, vai ter cidade que vai ter escambo, vai ter cidade que não tem, porque não tem algumas necessidades. Você não vai ver isso, essa relação do trabalho é outra, o conhecimento é a moeda. Outra coisa, Tânia, na realidade, as cidades espirituais não são só formadas de espíritas. Não. Cidades espirituais são formadas de diversas, né? Diversas religiões, diversas tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, já que ela não quer perguntar, daqui a pouco ela solta. Ela vai aguentar. Vamos lá. O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. Isso é lógico, né? Se a gente está aqui vivendo uma experiência espiritual, tudo que nós adquirimos de aprendizado é adquirido, né? O espírito se alimenta disso também. Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e cada vez mais contribuir com a lei do trabalho, ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. Alguém duvida que o trabalho é tudo isso? A gente tem que ter resiliência, paciência, tudo isso. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Aí a gente vem com só um momentinho, eu já te passo. Vem uma discussão que a gente até teve no grupo, né? Você tanto pode dar passos à frente a partir
da sua conduta e da forma que você age aqui, inclusive no seu trabalho, isso é para a vida, para tudo. Como também você pode dar uma estagnação, não digo dar passos para trás, mas você acaba não conseguindo avançar muito devido às suas atitudes. Porque você vai ter que ainda ficar em algum tempo vivendo algumas experiências ainda, porque você não aprendeu determinadas coisas, né? Então você usou uma ferramenta que você tinha, um conhecimento que você tinha, em vez de produzir, usar isso para dar saltos, crescer, ajudar os outros a crescer, muitas vezes você faz o inverso, né? Então, é isso, pode falar. Eu tenho na aula passada da segunda-feira, a professora deu um exemplo, que eu sou da aula de segunda. Sim. Ela deu um exemplo que eu achei muito bonito sobre essa questão, inclusive, do trabalho, que tinha um espírito que, em uma encarnação antiga dele, aparentemente era uma história real. Ele era aquelas pessoas, tipo um matador de aluguel, e ele matava as pessoas dando tiro na cabeça. E quando ele teve a oportunidade da reencarnação, ele voltou como um neurocirurgião. Sim. E eu achei isso muito lindo. Então, às vezes, o nosso trabalho faz parte e é o nosso objetivo ali da evolução espiritual, né? Sim, para a gente, inclusive, ressignificar atitudes passadas. Perfeito. Oi. A minha dúvida é se o trabalho da gente no mundo espiritual necessariamente vai ser o mesmo trabalho da gente enquanto encarnado. Perguntinha, viu? Pode ser que sim ou não. Pode ser que essas habilidades adquiridas aqui no determinado, você pode estar levando para isso. Sim. Sabendo que você vai ter algumas diferenças. Se a gente pegar o próprio exemplo aí de André Luiz, né? Ele era médico. Ele chegou no plano espiritual achando que a medicina dele ia dar conta da medicina lá, e não é. Sim. Mas o fato dele ser médico e curar pessoas, essa habilidade que o trabalho trouxe, contribuiu para que ele se readaptasse no que estava lá. Né? Exatamente. Entendi. Mas você pode muito bem fazer planos, ter projetos também no plano espiritual. A gente faz projetos aqui. Tem os nossos projetos lá. Reencarnei, meus projetos ficam lá paradinhos. Né, que podem estar atrelados a um tipo de profissão ou conhecimento meu. Sim. Quando eu desencarno, eu posso muito bem dar continuidade. Como também tem espíritos que encarnam e dão continuidade aqui no plano material de projetos já de outras. Né? Tá ok. Obrigada. As habilidades, né? Grupo 2. Os 2 representantes do grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Então, em função da nossa discussão, nós vimos que o trabalho é imposto como uma demanda necessária e que traz dignidade ao homem. É imposto por uma visão de aprendizado, evolução e sobrevivência. A depender do estado de consciência, o trabalho pode ser sentido de uma forma diferente. Colocar alguma coisa? Pergunta 2. Com uma proposta mais evolutiva. Não tanto uma visão material. Pronto. Entendeu? Pergunta 2. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Não. Achamos que não. Em mundos superiores, o trabalho é mais voltado ao processo do espírito do que às necessidades da matéria. Pronto? Pronto. Você não vai complementar em nada, Hélio? Ele só ficou fazendo uma companhia ali, bonita, né? Companhia, mas... Não, como ela falou aí, né? Em mundos superiores a gente acredita que é outra dimensão, né? Estamos falando de planetas, no caso, evoluídos, né? Claro que também tem planetas que não são evoluídos. Então, supondo que está sendo com um planeta mais evoluído, o trabalho será completamente de outra forma. Até aqui na Terra, segundo a literatura aí
eu li há séculos atrás, quando falava de Atlântida, em seu auge, que foi a raça humanidade antes da nossa raça atual, né? Algumas versões falam que quando chegava a 40 anos de idade, em média, era retirado do trabalho, entre aspas, formal, e ia se dedicar só ao trabalho espiritual. Ou seja, a comunidade tomava conta dos filhos, dava um provimento para que a pessoa tivesse a possibilidade de, enquanto estivesse na Terra, também evoluir. E isso no auge dela. Depois a gente sabe que a Atlântida caiu, foi destruída e tal. Tem vários livros falando isso aí, relatando com mais detalhes. Legal, né? Então, mesmo no planeta Terra, nós já passamos por isso, né? Segundo essas versões, para quem acredita. Obrigada, gente. Parabéns. Tudo certo. Então, gente, para quem acha que vai desencarnar e vai chegar lá e vai encontrar um lagozinho, uma arpinha, vai ficar lá na redezinha, não, nada disso não, gente. O trabalho no mundo espiritual é muito, muito mais intenso do que aqui, tá? Só estou explicando para vocês. Então, não existe, não. Aquela aposentadoria lá não tem jeito, descanso eterno não tem. Ó, na 676, ó, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar a seu trabalho e sua atividade. Ao que demasiado fraco de corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Então, a necessidade do homem, ele tem a necessidade do trabalho justamente para quê? Para que ele consiga evoluir. Sem o trabalho, o homem não consegue evoluir. Só aqui pensando que aquela palavrinha expiação, né? Que é uma coisa que sempre me incomoda um pouquinho, né? Dói assim. Ai, quer dizer que o meu trabalho é uma expiação, porque a gente vê o peso da expiação. Para muitos, o trabalho é uma prova e tanto. Tem trabalhos e trabalhos, né? E isso está relacionado com o quê? Com o nível evolutivo de cada um, a necessidade de cada um de estar em determinadas atividades. Então, é só para a gente colocar que a expiação não trazer assim como uma prova de castigo, nada disso, não. Mas como provinhas que a gente precisa passar para aprender aquilo que não conseguiu integrar ainda, tá bom? Dentro dessa... Roberto, calma. Dentro disso... só uma dúvida. E essas pessoas que estão aqui na Terra e aí entram em coma e ficam... Vou dar o caso de Michael Schumacher. E aí fica anos e anos. Queria entender qual é essa evolução desses espíritos. Não e vou também entrar nesse mérito, porque a gente teve uma aula de libertação do espírito que falou sobre coma. Não lembro, então. Então você vai assistir, que a gente vai fugir completamente aí do tema. Tá não, bom? mas eu ia falar que também não tem capacidade de trabalhar, tipo assim... Sim, mas ele cumpriu o período ali. Não, quem já nasce com algum problema, tipo, na hora do parto deu algum... Mas... E aí? Mas cada um está aqui para passar um processo diferente. Pode ser que o processo dele não seja uma atividade laboral, como a gente tem. Seja outro, entendeu? Então, ó, sobre a lei do trabalho ainda, ó. Na 678, nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso, que o homem permanecerá inativo e inútil. A ociosidade será um suplício ao invés de ser um benefício. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Vai continuar trabalhando, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque isso faz parte do homem, né? E aí... vai ficar lá, ó, na ociosidade lá? Não, vai continuar trabalhando, tá? E muito mais do que aqui. Às vezes muito mais do que aqui. Quanto menos, né? Pronto, vamos lá. Grupo 3. 3. São eles, eu não vou... Tá.
seu momento de falar, você não vai falar? Não, porque eu sou uma pessoa que, né, coordena, né? Como eu compartilho também, tá na hora delas falar. Você tá na coordenação. Então, foi até um pouco complexo, né? Que a gente ficou conversando um pouquinho sobre isso. O ponto de vista espiritual e evolutivo da desigualdade social. Inicialmente, a gente começou ali com uma discussão sobre ser necessário para o nosso processo evolutivo, provações, né? Eu, inclusive, trouxe, em um primeiro momento, um exemplo de um recorte do Instagram. Eu espero que seja verídico, mas se não for verídico, a mensagem vale. Que tinha uma fila, né, onde Chico Xavier estava doando cestas básicas e alguém alertou ele que existia uma mulher na fila que ela não precisava daquela cesta básica. E Chico virou para a pessoa que estava alertando e a resposta foi que não tinha problema porque ela já estava se preparando para a próxima encarnação dela e que não seria ele a retirar ela daquela fila. Então, começou dessa forma, mas a gente entendeu que a gente precisava ir um pouquinho mais a fundo, né? E, primeiro, a gente precisava ver pela visão espiritual. Eu escrevi uma pesca. No plano espiritual, é o nosso momento de estudo, né? A gente até fez uma analogia, como se fosse uma sala de aula. Então, é o momento onde estamos lá estudando, mas é chegada a hora da prova mesmo, como se a gente realmente precisasse ter uma prova. E essa prova, ela é a própria reencarnação. E o ponto que nós chegamos é que a gente precisa sair de um ambiente onde todos têm o mesmo padrão. Eu dei até um exemplo do nosso lar, mas poderia até ser um determinado local, umbral, enfim, onde temos muitos irmãos na mesma faixa. E se a gente estiver em um local onde todos estão muito semelhantes, é difícil a gente até entender que podemos sair daquilo, evoluir, crescer. Então, a reencarnação na Terra, com a desigualdade social, na nossa visão ali do nosso entendimento, tinha essa importância por isso, porque quando a gente vem para a Terra com as nossas provas, né, o que a gente precisa viver aqui, tendo espíritos de diferentes formas, não formas, mas enfim, tanto intelectual, moral, enfim, social, fazia com que a gente saísse talvez da estagnação, né? Gente, ela praticamente já falou tudo, mas eu coloquei um resumo assim, que através das diferenças sociais evoluímos, pois aprendemos situações diferentes em nossas vidas. Imagine se a gente vivesse no mesmo lugar. O que a gente iria aprender? Nada, a gente só ia viver na mesmice o tempo todo. Então, quando você vê situações diferentes, seja positivas ou negativas, a gente aprende, a gente evolui e também a gente ajuda o próximo. Então, eu acho que isso é um dos propósitos de vida que nós temos, né? Aprendizado. E através dessas diferenças que a gente vai aprender. Parabéns. É legal trazer, né? Você que vai... Então, me dê. Pronto. É desafiador, né? Pensar com o olhar do espírito sobre desigualdade, porque a gente vive aqui, né? E presencia tantas coisas. Olha. Tinha um mundo, mas você tem que aprender a conviver com essas diferenças, certo? Pronto, faz parte. As desigualdades sociais existentes são resultados do estágio primário de evolução em que ainda se encontra a humanidade. Porque se nós fôssemos já uma humanidade mais desenvolvida, né, com um padrão, né, de evolução mais elevado, nós não teríamos tantas desigualdades, porque a gente vai entender, né, vai integrar melhor o que são as leis de Deus, de sociedade, a lei da caridade, a lei do amor, a lei da conservação, a lei, todas essas leis, né, que regem a vida da gente, que fazem parte da natureza humana. Então, quando a gente integrar isso, a gente vai ter um olhar diferente para o outro. A gente vai entender que nós não atuamos só,
nós temos o outro, a gente vai ter uma relação de sociedade muito diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos um nível evolutivo e temos espíritos em diversos níveis evolutivos, vivendo sua experiência aqui. E eu achei muito legal esse olhar que a equipe trouxe, eu já te passo. Que essas necessidades, primeiro ali, né? Que essas diferenças também são um impulso para que a gente evolua, cresça, passa, né? Eu achei bem legal essa visão, né? Bacana mesmo. Também. Não, também. Não tem nem certo uma resposta. Mas é certo, essas diferenças, esses diversos papéis, essas diversas situações nos promovem o quê? Né? Ter a habilidade de lidar com tudo isso. Isso faz com que a gente cresça. Primeiro ele ali que pediu, depois eu passo para você. Oi. É uma provocação, na verdade, né? Eu entendi o ponto de vista da equipe. Primeiro ponto é dizer, eu entendi. Mas também não correria o risco de justificar a desigualdade? Não. De dizer assim, isso é assim... É só uma provocação, coisa, mas eu entendi o que a equipe quis dizer. E aí, por isso que a gente puxa o tal do olhar do espírito para entender por que ela existe. Mas o que significa que nós não temos um papel de minimizar isso. Aí para. Aí, os diferentes níveis atuam novamente. Quem tem mais, quem sabe mais, isso é a lei do progresso. Ajuda quem tem menos, sabe menos. Uma coisa é você entender por que acontece. Outra coisa é você achar que, então deixa para lá. Não. Nós temos, sim, o nosso papel de mudar, né? De contribuir. Vamos lá. Desnível, deixa eu só passar aqui, tá? E aí eu já te falo. Bom, então a gente vive hoje numa sociedade que é assim. Nós temos, sim, desnível de renda, nós temos desigualdade sociais grandes, misérias, né? A gente vê aí todo tempo. E aí Novaes nos traz, né, que os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como a preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário a seu progresso social e espiritual. Qual seria a sociedade ideal? Só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade. Ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Percebam que tudo isso é fruto do quê? Do que nós somos ainda. É fruto do que nós somos ainda. Então, essas diferenças são produzidas pelo que nós somos. Né? É hipocrisia achar que não, porque nós somos... Né? Quem é a sociedade? Somos nós. A humanidade somos nós. A gente fala, essa sociedade não tem mais jeito. É a mesma coisa de dizer que eu não tenho mais jeito, então. Então, é se colocar dentro dessa unidade, entender que a gente faz parte disso. Então, é bem aí. Então, a gente precisa trabalhar muitas coisas ainda. Né? Porque ainda somos uma sociedade movida pelo materialismo, mas não pelo esse material que é necessário, né? Mas essa coisa que vai muito além, que é mais e mais e mais, né? Pode falar. É mais ou menos isso aí que eu ia citar com relação à estrutura societária nos países capitalistas, outros países que utilizam outro regime, mas você tem todas as estruturas societárias são necessárias. Você tem desde um porteiro de um prédio, de um condomínio, você tem um enfermeiro, você tem a médica. Então, assim, o ser humano precisa desses serviços. Então, essa diferença social que a gente fala mais pela remuneração que cada um recebe é fruto disso. Cada pessoa, cada ser humano, inclusive o grupo falou aí com relação à expiação, prova e expiação, quando a pessoa encarna, ela muitas vezes encarna naquela posição justamente para poder evoluir. Então, eu acho que tem tudo a ver com a sociedade e com a humanidade. E você falou uma coisa que é muito bacana, que eu estava conversando com o Roberto, né? Porque é interessante, quando a gente vai dar aula e está vindo algum tema que a gente vai discutir, às vezes começa a vir umas ideias, a gente vai conversando no carro, né? E eu, pensando aqui numa reflexão muito, muito grande, e eu já falei até na terça, como cada profissão, por mais simples que esteja,
tem um papel fundamental na nossa sociedade. É importante. Porque você quer ver, quem passou aí há uns anos atrás, né? Não é a idade, greve de lixeiros, gente, tem coisa mais desesperadora. Por quê? Porque ele junta o saquinho de lixo só da nossa porta? Não. Essa pessoa, o trabalho dele contribui para a saúde pública. Aí tem um detalhe, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para não se alongar. Aconteceu comigo essa semana, um apartamento meu que é alugado, a inquilina ligou dizendo que deu um curto-circuito lá, e o eletricista dela que foi, eu fui lá, quando eu fui lá, eu estava, por coincidência, eu estava lá, ele ia saindo, eu disse, a gente pode retornar lá para ver o que aconteceu. Na explicação dele, ele falou que tinha que trocar tudo, os conduítes, falou todo de forma... Eu falei, o que é conduíte? Conduíte, na verdade, é o fio, né, que conduz a energia. Enfim, aí me passaram um orçamento astronômico, eu peguei um outro eletricista, você abre o apartamento para o meu eletricista ver, mas mande outra pessoa me acompanhar. Quando chegou lá, o eletricista que foi comigo, uma pessoa realmente espirituosa, fez o serviço todo na hora, a gente foi na Ferreira Costa, comprou tudo, gastei apenas, ele cobrou apenas R$200, fez o serviço em 1h30, não precisou trocar nada disso. Então é o tipo da coisa, ele tem a posição dele de eletricista, o outro não fazia com amor, estava enxergando de outra forma, entendeu? É a questão de fazer com amor também. E tem uma história que eu vi aqui, que diz que estavam indo no lugar onde lá na NASA, lá nos Estados Unidos, tinha uma senhora que estava limpando, varrendo o corredor que dava acesso aos foguetes, né? Então, e disse que ela estava lá feliz, cantando, toda feliz, faceira com o trabalho dela, e uma pessoa chegando que trabalhava lá também, meio mal-humorada, né? Assim, como é que essa mulher aí varrendo o chão, está nessa alegria toda? Não aguentou, foi perguntar. E ela pegou e disse assim, mas eu não estou varrendo o chão, eu estou ajudando a levar o homem na Lua. Então, olha com essa relação com o trabalho, de entender que aquela profissão tem muito mais, né? Pronto. Eu queria só complementar. Agora o grupo 4, né? Não, eu só queria complementar o que o colega trouxe sobre a questão da desigualdade social ainda. Essa questão de justificar, enfim, que a senhora também complementou muito bem. Mas é uma grande oportunidade, inclusive, a gente, enquanto espírito de evolução. Porque, não sei se você já fez trabalho social, enfim, mas quando a gente faz trabalho social, faz caridade, é uma grande oportunidade de desenvolver amor mesmo. A gente até conversou aqui rapidamente, até sobre mediúnica, e aí a Camila falou, mas quando são os irmãozinhos ali, obsessores, enfim, e tal. Você consegue amar? Aí eu, pela primeira vez, eu parei e refleti, consigo. E eu fiquei feliz porque eu não conseguia antes. Foi a primeira vez que eu refleti. E é uma grande oportunidade, então, da gente evoluir, desenvolver esse amor. Então, não justifica, a gente vem para cá, a gente precisa correr atrás para que esse processo se encerre e, junto a isso, a gente está evoluindo. Gente, boa noite. Referente à nossa pergunta, nós trouxemos duas visões. A primeira é o intelecto com a moral e a segunda seria o intelecto sem a moral. Sobre o intelecto com a moral, seria baseado em como as próprias limitações e desigualdades podem também mobilizar o progresso. E referente a isso, nós trouxemos o exemplo de Stephen Hawking. Stephen Hawking foi um cientista, um físico extremamente conhecido, muito inteligente, e que foi acometido por uma doença, né, degenerativa, esclerose lateral amiotrófica, e com isso paralisou todos os músculos, ele não conseguia se comunicar, porém ele trazia uma bagagem, né, intelectual, uma expertise muito grande, ele sabia de várias fórmulas científicas, ele era muito inteligente, o que traria, né, para o mundo um grande enriquecimento científico, né, para o planeta. Com isso, a sociedade precisava, né, as pessoas precisavam extrair essas informações do Stephen de alguma forma, sendo que ele não conseguia se comunicar devido à doença dele. Então foi criada uma cadeira de rodas, né, uma máquina, em que era ligado a algumas ondas cerebrais e que extraía essas informações dele.
Então, eu me pergunto, essa foi a forma que a gente consegue compreender do intelecto com a moral, né? Uma pessoa que tinha uma doença, tinha um problema, a sociedade precisava extrair a informação dele e foi criada uma máquina para extrair essa informação dessa forma, porque ele tinha algo em benefício da sociedade. A gente também pode se perguntar, caso o Stephen ele não tivesse nada em prol da sociedade, ele não tivesse nada para oferecer, será que a sociedade iria se mobilizar para criar uma cadeira específica para ele? Eu acredito que não. Mas a parte legal, a parte interessante que a gente pode tirar disso é que talvez fosse necessário uma pessoa ter uma doença e essa pessoa ser carregada de bagagem intelectual para trazer para a gente um desenvolvimento científico, né? Porque essa cadeira de rodas hoje ela é utilizada para várias outras pessoas, né? Como é conectada a ondas cerebrais, para pessoas que não conseguem falar, se comunicar. Então, isso é muito interessante. E aproveitando a deixa que foi colocada ali foi a frase, ao que é demasiado fraco de corpo, Deus deu a inteligência para compensar. Então, deixa eu só é o caso de Stephen. Então, assim, o que a gente pode perceber? Ele não se limitou às privações do corpo, né? O espírito dele continuou trabalhando ali, mesmo ele estando privado, o corpo estando privado. E o mais interessante também é que o espírito pode ter uma constante evolução, porque essas informações que ele continha também podem estar fixadas no perispírito, que é o nosso HD. Então, é uma constante evolução para o mundo todo. E um dos exemplos também que a gente trouxe de moral sem intelecto, né, o intelecto sem moral, foi o exemplo dos presidiários, que a gente conversou bastante, né, se conectou bastante ali sobre isso. Por que a gente observa quando as pessoas são presas? Por que elas são divididas em relação a níveis? Né? As pessoas que têm um nível superior, elas ficam em uma cela, separadas das pessoas que não têm nível superior. Né? Então, o que a gente pode entender? Que talvez, caso essas pessoas fossem misturadas, elas poderiam contribuir de alguma forma uma com a outra, né, para o desequilíbrio populacional através da má conduta. Foi dessa forma que o Comando Vermelho foi criado. Né? Foi misturado pessoas com níveis intelectuais com pessoas que não tinham níveis intelectuais. E foi gerado ali ideias que destruiriam, né, a nossa evolução espiritual, a evolução do planeta, através da má conduta. Então, é basicamente isso que a gente pode observar, né? A moral com o intelecto, o caso de Stephen Hawking, que foi incrivelmente, que auxiliou bastante o nosso progresso mundial, e o caso, né, dos presidiários, que são colocados em níveis diferentes, e eles contribuem ali, de certa forma, para uma destruição, né, da sociedade através da má conduta. Então, basicamente isso. Eu vou passar para a colega para ela terminar de falar. Só para completar mesmo, dar mais um exemplo, né, do intelecto com a moral ou sem moral. Bota o microfone mais pertinho. Tá. Que é a energia atômica, né? A eletricidade atômica, que ela foi utilizada, né? Pessoas com moral exato, usado como uma bomba atômica. E também a utilidade hoje no dia a dia, que é a mesma fonte, ela serve a depender da moral de quem está utilizando, ela pode ser usada para o mal, né, para destruir as pessoas, a sociedade, ou também para beneficiar a sociedade, né? Aí, sim, ou seja, a moral com o intelectual, né? Ainda a gente não anda juntinho, né? A gente não anda equilibrado ainda. Obrigada, gente. Oi? Eu? Então, vamos lá. Então, na questão 779, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. E é aquilo que a gente está falando. Estamos em níveis diferentes, né? A 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é sua consequência, mas nem sempre seguem de imediato. Né? 780A, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal.
Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Certo? Então, esse é o que o Livro dos Espíritos nos traz. Grupo 5. Os dois representantes aí. Boa noite, grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho, a vocação versus financeiro e as necessidades do espírito versus da matéria? Então, a gente conversou bastante sobre isso e a gente refletiu assim que a relação do espírito com o trabalho é uma relação de dever, é uma obrigação que a gente tem, mas é também uma necessidade pessoal, né? É uma necessidade, uma oportunidade para desenvolvimento moral, desenvolvimento de habilidades e aprimoramento, né, moral. O espírito evolui com o trabalho, ele permite o contato com outras pessoas, né? E com o trabalho a gente pode conseguir também a satisfação em poder atender às necessidades ou demandas de alguém. E se sentir, tem um sentido de utilidade e de propósito à sociedade também, né? Porque se a gente está apto a trabalhar, por que não trabalhar, né? No início da aula foi comentado sobre pessoas que nascem já com condições boas, né? Será que essas pessoas precisam trabalhar, já que as necessidades da matéria já estariam atendidas, né? Só que acaba que é uma necessidade pessoal, né? É uma necessidade para aprimoramento, para evolução mesmo. E a gente também analisou a questão financeira, né? A questão da vocação versus financeiro. E como já foi dito aqui, né, pelos outros grupos, a questão financeira, né, de material, ela é necessária. A gente vive num mundo que a gente precisa, né, sobreviver e viver com qualidade, e querer trabalhar, querer dinheiro, faz bem, não tem nada demais disso, né? Mas assim, a gente precisa entender qual a vocação nossa, né? Qual é o nosso propósito de vida para esse trabalho. Será que a escolha é só baseada na questão material, né? Então, a gente discutiu no grupo a questão mesmo do autoconhecimento, né? A importância desse mergulho no interior para a gente saber o que de fato, né, alimenta o nosso espírito, né? Qual a escolha que eu posso fazer para que meu espírito ele se sinta feliz e realizado diante do meu trabalho. Porque assim, o trabalho, a gente também estava discutindo bastante a questão da tal felicidade. A felicidade ela não existe, né, numa condição plena, mas momentos de felicidade. Então, eu acho que em nenhum trabalho, ninguém é feliz 100%, né? Tem momentos também de cansaço, de dores, os desafios das relações, né, que a gente encontra na maioria das vezes. Não temos muitas afinidades no trabalho, e isso tudo faz parte. Mas, assim, quando você consegue enxergar o seu propósito, né, o trabalho ele se torna mais leve. Então, assim, eu sou enfermeira, né, tenho 22 anos que trabalho como enfermeira. É um trabalho bastante pesado, desafiador, mal remunerado, mas assim, eu sou feliz, né? Então, tem dias que eu acordo cedo todo dia, vou trabalhar, engulo, né? Eu falo assim, olha, engoli em 15 minutos. Mas, às vezes, assim, no final do dia, eu tenho aquele paciente especial, sabe? Que eu falo, nossa, eu consegui fazer a diferença na vida dele. E aquilo ali me realiza, né? Então, é isso, assim, a gente buscar o propósito de cada um. E entender que qualquer trabalho que a gente faça, ele é digno, ele
ele é uma possibilidade que a gente tem de crescimento. Parabéns. Oi? E outra coisa também sobre vocação, né? Que eu acho que a escolha da nossa profissão, ela perpassa também por um sentimento de utilidade, né? E de como é que você pode servir da melhor forma à sociedade que você pertence, porque você tem que fazer uma atividade que você faça bem, que você se sinta, que você tenha afinidade com aquilo, mas que você desempenhe bem também, né? Com excelência, com qualidade. Então, é importante buscar atividades que não só, né, que remunerem adequadamente, mas que estejam alinhadas com a sua visão, com o seu propósito e as aptidões naturais, né, que a gente tem. Parabéns, né? Na verdade, é dizer assim, o que me movimenta, né? Aquilo que faz o meu coração bater, né? Pode? Não está ainda? Então, gente, o que eu estava até, quando eu estava lá com o grupo, a gente estava até comentando, né, em relação àquilo que a sua vocação e o seu retorno financeiro, né? Que normalmente o que a gente pensa? A gente sempre pensa mais no retorno financeiro e esquece, às vezes, a vocação da gente. Essa é uma realidade. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo de consumismo. Tá? Então, consuma. E para consumir, a gente precisa, dinheiro, né? Então, para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões motivado pelo ganho financeiro com que elas possam retribuir, muitas vezes esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna e o fruto do seu trabalho deverá concorrer não só para o ganho pessoal, como para o progresso social. Olha que legal isso aqui, né? Então, toda profissão é importante, gente, toda profissão. Todo trabalho é digno, né? Então, isso é para a gente refletir muito, né? Então, a relação à necessidade do trabalho, o limite do trabalho, tá? O trabalho intelectual, o trabalho material e a escolha das profissões, né? Tudo isso aí faz parte desse trabalho, né? Que a gente executa, que a gente desenvolve, né? Acho que aqui já... Sim, e a nossa relação com o trabalho aqui é só para vocês refletirem, tá? Só reflexão. Você está trabalhando com aquilo que sempre desejou? Você acha que sua vocação está à frente do seu retorno financeiro? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Só para vocês refletirem. Será que o espírito tem tanta necessidade assim de materialismo, matéria? Material. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui uma reflexão do trabalho pela ótica do espiritismo, né, social. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Roteiro de Emmanuel, né? Outro, de Alvin Toffler, que é um escritor norte-americano futurista, né? Então, ele traz isso. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Isso é, inclusive, usado muito no motivacional de empresa, né? Então, é para a gente refletir, né, de como a gente está se comportando como, né, fazer no nosso trabalho, como organismo gerador de atividade, de desenvolvimento, de conhecimento, né? Então é bem... Maria daqui a pouco pega meu pescoço por causa do horário. Pronto. Então, só recapitulando, a percepção de que o espiritismo não compactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. A gente estava falando, somos nós.
Somos o que somos. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Aí vem aquele material, o espiritual, o intelectual, tudo é trabalho, tudo é trabalho. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crenças gerais, porque elas vão muito além de uma religião, aquilo que a gente estava falando. Estes princípios, quando a gente entende, integra, nós vamos construir o quê? Uma sociedade melhor. Seremos uma humanidade melhor. E para finalizar, eu estou trazendo uma reflexão que foi de um facilitador aqui, Fernando Santos. Ele já deu aula aqui, Fernando Santos? Isso foi de uma aula dele, que eu estava lá, pesquei, né? A gente faz isso, a gente pesca, né? E eu achei muito bacana quando ele colocou, e é muito reflexivo, né, para a gente ver aí com carinho. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Essa é a pergunta. Você tem esta visão que o seu trabalho contribui para isso? E ele fala o seguinte: enquanto unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes, valorizando o outro. Faça o seu trabalho e a sua parcela de influência para a mudança do todo. Fernando Santos. Certo? Eu gostaria de agradecer, né? Pela noite de hoje, pela disponibilidade de vocês de estar discutindo, vocês darem aula aqui, facilitou bastante, né, Roberto? Com certeza. Facilita a vida da gente. É para vocês verem o quanto de conteúdo vocês têm, ok? Muito obrigada, uma ótima noite. Vocês estão só 3 minutos, viu? Desculpa, tá?